Fala pessoal da Lares, tudo bem? Meu nome é Daniel Soria, eu vou ser o professor de vocês aqui num curso de Inteligência Artificial para Liderança. Esse treinamento foi pensado para vocês continuarem melhorando no conhecimento de inteligência artificial e utilizando mais no seu dia a dia e na tua rotina essa ferramenta que pode ajudar muito a gente nas nossas tarefas de trabalho. Bom pessoal, então nesse módulo de inteligência artificial para a liderança, a gente vai estar aprendendo sobre como tomar decisões com mais clareza e agilidade em ambientes de alto volume e de alta demandas. A gente sabe que o dia a dia e a rotina da liderança, ele é com alta carga de tarefas, de vários caminhos, de várias prioridades, e a gente precisa de uma ferramenta que possa nos ajudar a navegar por esse mundo complexo da liderança. Bom, a inteligência artificial, ela já tem trazido muitos ganhos para cargos de liderança. A gente vê, obviamente, a aplicação de inteligência artificial em áreas como atendimento, operações, vendas, mas a liderança também tem resultados com a implementação de inteligência artificial, né? A gente tem aqui um paper que vocês podem estar lendo depois, que traz que de 20% a 40% é o ganho de produtividade dos líderes que usam o IA para fazer síntese e tomada de decisões. Tá? Então, veja bem que a inteligência pode te ajudar na síntese e na tomada de decisão, mas ela não substitui o decisor. Então, a inteligência artificial não substitui o julgamento do líder. Ela só vai organizar as informações para que você decida mais rápido. A gente fechar os olhos e sair seguindo o que uma inteligência artificial generalista, como as que a gente vai usar hoje, como as que a gente tem visto tanto nas notícias, a gente simplesmente fechar o olho e acreditar que ela está tomando uma boa decisão, não é um bom uso de inteligência artificial por parte da liderança. Mas a gente vai ver ao longo desse módulo e do segundo módulo de IA para liderança, como que você pode usar essa ferramenta para extrair ganhos na sua rotina e na sua atividade diária de líder dentro da Alaris. Antes da gente seguir, eu vou mostrar um pouco das ferramentas que vocês têm disponíveis dentro da Alaris, tá? Então, hoje dentro da Alaris Homologados, vocês têm duas ferramentas principais de chat que a gente vai estar usando ao longo desse curso, tanto do primeiro módulo quanto do segundo módulo. A primeira delas é o Chat Copilot, que ele é a ferramenta da Microsoft, que é disponibilizada para empresas que possuem a licença do Microsoft 365, tá? Ele é, obviamente, fornecido em algumas camadas de planos. Então, a camada que vocês têm disponível dentro da Alaris é a que eu vou mostrar aqui. E, obviamente, eles têm planos mais caros, com mais ferramentas, mas isso vai depender de como que a Alaris também vai evoluindo em maturidade de inteligência artificial para ver se faz sentido ou não utilizar esses planos, essas versões com mais ferramentas que o Copilot fornece. Tá? Eu estou aqui dentro do Outlook, né, que obviamente todos vocês conhecem a ferramenta e podem acessar. Como que a gente acessa o Copilot? Existem dois caminhos aqui. Do lado esquerdo, se você vir aqui onde tem calendário, você vai ter a ferramenta do Copilot, tá? E ele vai abrir direto aqui dentro do Outlook, seja o Outlook Web ou seja o Outlook Desktop, tá? E outro caminho é nesse menu que a gente tem do lado esquerdo, que a gente também tem o botão para abrir o Copilot, tá? Então cliquei aqui na caixinha com esses vários pontinhos aqui no superior esquerdo da tela e vim em Microsoft Copilot. E aqui abriu o Chat Copilot, tá? Eu peço que vocês abram durante o treinamento, porque a gente vai usar bastante ferramenta. Em alguns momentos vai ser interessante você pausar o vídeo e experimentar as dicas que a gente vai passando ao longo do curso para você conseguir extrair maior proveito desse treinamento. Tá? A segunda ferramenta que vocês têm à disposição é o Ava. Né? Imagino que vocês já conheçam o Ava. Só vocês entrarem aí no ava.alaris.ai e ele vai pedir para você fazer o login com sua conta Microsoft e aí você vai cair nessa tela.
Você vê que as telas, das duas ferramentas, elas são parecidas, né? Mas elas têm algumas funcionalidades diferentes que a gente vai ver ao longo do treinamento. Então vamos lá, a nossa primeira parte, nossa primeira aula de inteligência artificial para a liderança. E a gente vai estar falando sobre como organizar problemas e cenários com inteligência artificial. Bom, por que você quer estruturar algum problema antes de começar a agir? Tá? Aqui tem a referência de outro documento, esse aqui é um paper, um artigo da Harvard Business Review, né, a revista da Faculdade de Harvard de Negócios, super conhecida, e basicamente o que eles encontraram nesse estudo é que se você estruturar um problema em etapas, você vai reduzir consideravelmente vieses cognitivos que você possa ter para resolver aquele problema e também aumenta a consistência das decisões. A gente sabe que o que são vieses cognitivos, né? Às vezes a gente já tem uma ideia pré-formulada de como resolver esse problema e não necessariamente isso é a verdade. Quando você estrutura o problema em etapas, você evita cair num viés cognitivo de você seguir aquela ideia pré-formulada que você já tem de solução. Então, por isso que a gente vai passar aqui um pouquinho de como que você usa a IA para te ajudar nessa estruturação, tá? Bom, como que a gente faz isso dentro da inteligência artificial? Veja que se eu vir aqui dentro do Copilot ou do Ava e expor um problema que eu tenha aqui dentro da ferramenta, ela vai me ajudar muito pouco. Por quê? A inteligência artificial, ela precisa de contexto. Então, qual que é o formato que funciona para usar IA na organização dos seus problemas e cenários? É você utilizar o contexto. Você precisa passar um contexto para a inteligência artificial, como, por exemplo, quem é você, qual a sua área, qual o cenário geral daquele que está acontecendo nessa pergunta que você vai enviar para a IA. Segundo ponto, a situação, que também está um pouco relacionada ao contexto, né? Mas o que está acontecendo? Com quais dados ou indícios essa situação está ocorrendo nesse momento, tá? E aí, de fato, você pode fazer a sua pergunta, né? O que você precisa entender melhor, e você pode também pedir uma estrutura, como, por exemplo, me ajude a listar causas, a enxergar alternativas, a resumir pontos críticos, e dessa forma você fornece para a inteligência artificial uma visão, um panorama sobre o problema e o cenário que você vai estruturar dentro da IA, ok? Bom, aqui tem um exemplo, tá? Para vocês entenderem como que é esse formato que a gente está citando. Então, no contexto, eu sou o supervisor de uma equipe de suporte técnico em uma operadora de internet. Esse é um contexto. Eu estou indicando para a inteligência artificial quem eu sou, qual que é a área que eu estou inserido e qual que é a empresa, o que a empresa que eu estou inserido faz, tá certo? Segundo ponto, situação. Bom, nos últimos 15 dias o volume de chamadas subiu 30% sem aumento de equipe. Minha equipe está sobrecarregada e o SLA está caindo. Essa é a situação do problema que eu estou passando. Dúvida, eu não sei se o problema é operacional, de processos ou externo. E aí eu venho ou me ajude a organizar possíveis causas desse aumento e listar alternativas de curto prazo, considerando que eu não posso contratar ninguém agora. Então, veja que eu não fiz uma simples pergunta para a inteligência artificial, eu dei uma situação, um contexto e esclareci quais são os pontos que eu tenho de dúvida nesse problema que eu estou passando. Bom, então, isso é um formato que você pode estar utilizando para você tentar utilizar a inteligência artificial para fazer uma organização dos seus problemas, tá? Contexto, situação, dúvida e me ajude a. Eu sugiro que você pause o seu vídeo agora, faça um teste de uma situação real que você vivenciou essa semana dentro do chat. Então, lembre do nosso template aqui. Você vem dentro do chat, coloca da mesma forma, contexto,
situação, dúvida, me ajude a. Contexto, sou um supervisor de compras em uma empresa de... eu posso até colocar na Alaris. Veja bem, um dos pontos que vocês já ouviram em outros treinamentos de inteligência artificial da companhia é a questão de segurança da informação. É um risco eu colocar que eu sou um supervisor da Alaris aqui? Nesse ambiente, não, porque a gente está usando, lembra, as ferramentas que a própria corporação está fornecendo. Então isso é um ambiente mais seguro. Então a gente pode, e em alguns momentos aqui, a gente vai até inclusive colocar arquivos aqui dentro e assim por diante. Tá? Então não tem problema você diretamente citar a Alaris. Bom, preencha aqui o contexto, situação, a dúvida e me ajude a de uma situação real que você vivenciou essa semana e aí depois volte para o vídeo que a gente vai dar sequência nesse ponto. Bom, eu mandei aqui o nosso prompt para o Copilot para ele nos ajudar com essa situação e ele trouxe aqui um mini diagnóstico do que a gente pode fazer, certo? Mapa de possíveis causas, processo, fluxo e ferramentas, como fazer potenciais problemas aqui na triagem no N1, base de conhecimento insuficiente, problemas externos que podem estar acontecendo, como fazer um diagnóstico rápido disso, tá certo? E ele nos deu aqui até ações de curto prazo, sem que a gente precise contratar alguém para resolver esse nosso problema. E aí, de certa forma, olhando para isso, você pode sentir que a resposta foi muito vaga e que a inteligência artificial não te ajudou de fato. A grande questão é que a inteligência artificial ela tem muito pouco contexto ainda do que você está vivendo, do que você está passando, qual que é o momento da companhia e da sua área. Então, de certa forma, a resposta dela tende a ser vaga realmente. E o grande valor que você vai extrair da ferramenta não é na primeira pergunta, mas sim na sequência de interações que você vai gerando aqui com essa inteligência artificial para obter novas visões e novos caminhos que você possa utilizar para resolver o seu problema. Então, sim, aqui a IA trouxe o que ela pôde de caminho para nos ajudar nesse sentido. Mas a gente pode sempre seguir o refinamento a partir disso. Então, por exemplo, se a IA listou causas genéricas demais, como a base de dados, né, ela falou aqui, uma das causas foi que a base de conhecimento é insuficiente. E aí isso gera baixa resolução do atendimento. E aí a equipe resolve casos recorrentes sem ter uma base de informação. Então, pode ser que isso seja o que você obteve aí do teu lado, causas genéricas demais. A gente pode seguir o refinamento com o segundo prompt, passando mais contexto. Por exemplo, considere que a base de conhecimentos é excelente, considere que X informação. Quais são as causas ainda mais prováveis? Então a gente vai interagindo com a IA para resolver esse problema de causas genéricas. A mesma coisa sobre se você viu alguma causa que ela citou aqui que te chamou a atenção, falou, isso realmente faz parte do meu trabalho, faz parte do meu cenário, é um problema que talvez você enfrente, que são, por exemplo, sistemas lentos ou falhando. E aí você pode copiar esse trecho de causa e pedir para que a IA se aprofunde nessa causa, quais são os sinais que indicam que esse é o problema, como que eu valido que esse realmente é o problema que está acontecendo. Se eu trouxer alternativas que não sejam viáveis, quais são as 2 ou 3 opções que não são possíveis, explicar essa informação do porquê que essas alternativas não são possíveis e se a IA consegue encontrar outras alternativas. Tá? Então, sempre a inteligência artificial ela vai ter
talvez menos contexto do que você, que tem a experiência da área, que tem a vivência dentro da companhia, que já está há algum certo tempo nesse cargo, mas a inteligência artificial não tem essa informação. Então, a partir das interações que você vai tendo com ela e pedindo esse refinamento, você vai evoluindo as respostas que ela está te dando para conseguir obter um resultado melhor. Tá certo? Bom, então eu peço que você pause o vídeo de novo e tente refinar o resultado que você obteve ali da inteligência artificial com uma dessas situações que a gente está propondo aqui, ou alguma situação específica que você identificou na resposta que está muito genérica, ou que alguma coisa que precisa de mais dados, que chamou a sua atenção, e vai interagindo com a inteligência artificial para obter um resultado melhor. Bom, então aqui tem um formato de refinamento que a gente pode usar, né, aqui no nosso exemplo, que eu vou colar aqui. Considere que o técnico novo entrou há 12 dias e a taxa de retrabalho está em 40%, enquanto a média da equipe é 15%. Isso muda a análise de causa raiz? Qual seria a ação mais rápida para reduzir o impacto de SLA? E a própria IA aqui já está utilizando essa informação para talvez trazer uma nova análise, conclusão ajustada, de qual que é o problema que você tem e qual que é a ação rápida que você pode atuar aqui para que isso melhore e resolva o problema que você está passando, tá certo? Então, para a gente consolidar, né? Então, a inteligência artificial, ela pode te ajudar na tomada de decisão estratégica, tá certo? A gente pode gerar análise de causa raiz utilizando inteligência artificial, mas nas primeiras interações você vai perceber que talvez as coisas estejam meio genéricas, meio vagas, porque a IA não tem esse contexto. Então você precisa ir refinando através das suas perguntas e dando mais informação para que a inteligência artificial consiga responder um pouco melhor o problema e a dúvida que você está tendo, tá certo? Então, algumas dicas. Comece com pequenos problemas do seu dia, experimente as ferramentas. Eu fiz aqui com o Chat Copilot, você pode testar com a Ava também, e nos próximas aulas a gente vai usar a Ava para fazer esses testes aqui e esses exemplos da aula, mas lembre-se de experimentar. Inteligência artificial é uma ferramenta poderosa que você precisa experimentar. Está disponível para vocês e não vai gerar nenhum problema para a companhia se você utilizar e testar esse tipo de ferramenta no teu dia a dia. Beleza? Até a próxima.